Amém, irmãos? Paz de Jesus. Em nome de Jesus. O Cleber apareceu. Seja bem-vindo, irmão, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Os irmãos abrem Marcos, capítulo 4. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Chegou depois de 3 dias e 3 noites. Marcos capítulo 4, versículo 26, irmãos. A palavra diz assim: E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. 30. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas outras parábolas tais, lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então Jesus ele fala parábolas na sequência, e essas duas aqui é praticamente as sentidos muito parecidos, né? Apesar de um pouco diferentes, mas a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda nada mais é do que são parábolas que falam de semente, né, irmãos? E o que me chamou a atenção do versículo 27, onde a palavra diz que a semente que foi lançada, ela cresceu, e a pessoa que lançou nem sabe como aquilo cresceu, simplesmente ela cresceu. E Jesus está dizendo que o reino de Deus é exatamente assim. Jesus está dizendo que o reino de Deus é uma semente. É uma semente. E aí ele vai dar outro exemplo, que é da parábola do grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças. E o reino de Deus é exatamente assim. E aí eu fiquei pensando, né, irmãos? Ontem eu estava conversando com o Ziz, com o Cláudio também, lá em casa, e a gente estava falando, né, a facilidade hoje da internet. A gente estava falando da internet. Eu falei, você imagine só se um dia viesse com o Henrique também, tivesse uma tempestade solar, né? O pessoal fala, né? Pode ter uma tempestade solar. E se acontecesse uma tempestade solar, dizem que se acontecesse esse tipo de tempestade, vindo lá do sol, poderia queimar sei lá o quê, e a internet poderia parar de funcionar. O satélite de GPS. E aí não funcionava mais nada. Você imagina, irmão, se não existisse mais internet. Ia sacar dinheiro aonde? Ia comprar o quê? Tudo na internet, não é? Tudo na internet. E aí a gente estava conversando, e aí falou, hoje é muito fácil você pagar a conta. Você paga a conta através do quê? Celular. Celular, irmão. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu tinha que chegar correndo de serviço e correr para a lotérica para poder pagar a conta.
Às vezes a lotérica tinha fechada, corria lá para o shopping. Só lá dava para pagar a conta. 15 dias era essa correria maluca para poder pagar uma conta. Hoje, com o celular, você faz o quê? Rápido demais. Não é assim? Muito rápido. Muito fácil. É tudo, hoje em dia, irmão, tudo é muito... As coisas estão muito próximas umas das outras. Você liga no seu celular, você tem tudo no celular. Você pode pedir o que você quiser no celular, aquilo chega na sua casa numa facilidade impressionante. Então é tudo muito rápido. Então a nossa mente ela está acostumada a isso. A nossa mente ela está sendo trabalhada. A nossa mente ela tá sendo treinada pelo mundo muitas vezes não, pelo mundo. O mundo está treinando a mente das pessoas a serem cada vez mais o quê? Ansiosas. A serem cada vez mais práticas. Às vezes você vai assistir um vídeo lá no YouTube, lá, aí aparece um comercial de 5 segundos. Aí já bate aquela ansiedade de você apertar logo aqueles 5 segundos para passar logo aquele comercial para você assistir aquele vídeo. E aí você não está apressado, você coloca a velocidade 2 lá no vídeo. Ou você pega o WhatsApp lá e põe velocidade 2. Tem uns que pode pôr velocidade 2, que né? Que fica 1. Você põe velocidade 2 que fica 1. Mas tem gente que a velocidade você pode pôr 2 mesmo, porque você está com pressa. Então veja que a nossa mente ela tá sendo treinada a ser rápida demais. A gente pergunta uma coisa e a gente já quer a resposta no ato. Então, cada vez menos as pessoas elas estão tendo o quê? Paciência. Cada vez menos elas vão ter longanimidade. E o mundo está treinando as pessoas através do quê? Através de tudo. Hoje é muito fácil você ter as coisas. Antigamente, muito antigamente, talvez nem tanto, mas se as pessoas iam fazer uma compra, morava num sítio, tinha que ir de mês em mês na cidade, voltar. Hoje tem mercado em tudo quanto é lugar. Sim, ainda tinha essa, né? Então hoje é muita facilidade as coisas são rápidas. Irmãos, e tudo que o mundo nos ensina, tudo que o mundo começa... Quando o mundo vai numa direção, e essa é uma direção que o mundo está, isso pode prejudicar nós como cristãos. Como cristãos. E o que tem a ver isso que eu estou falando com a parábola que eu li aqui? Hoje, irmãos, quando você... Outra coisa também, né? Às vezes as pessoas elas não conseguem mais valorizar uma coisa pouca, por exemplo. O que é pouco, o que é pequeno. Uma moedinha lá, fica esquecida lá em qualquer canto da casa. As pessoas não se preocupam tanto com isso daí hoje em dia. Então o mundo, irmãos, de uma certa forma, acaba mexendo na nossa forma de pensar e de agir, muitas das vezes. De agir. Então hoje, às vezes, a gente compra alguma coisa e vai demorar 15 dias. É muito tempo. E às vezes a gente vai comprar alguma coisa, demorava talvez até mais tempo, ou às vezes nem tinha, ou nem existia. Então nossa mente ela busca cada vez mais querer coisas com muita rapidez. E se aquilo não acontece, a gente entra numa crise de ansiedade, de revolta. Sei lá, o mundo anda por esse lado. E a palavra está dizendo que o reino de Deus é uma semente. Irmão, quando você joga uma semente na terra, você tem que esperar. Você tem que ter paciência. Não é assim? Não tem como eu jogar uma semente hoje e amanhã nascer. Então, o que é o reino de Deus? É uma semente que você lança. É uma semente que você rega. É uma semente que você cuida. E essa semente eu lanço aonde, irmãos? Onde que você vai lançar a semente do reino de Deus? Que coração? Você faz parte do reino. Você tem a semente na sua mão. Você vai semear isso aqui aonde agora? Mas se eu pregar uma vez e ela não quiser mais nada, eu não quero nem saber mais.
É. Essa pessoa chutar para fora, né? Mas veja, o reino de Deus como é que é? O reino de Deus, irmãos, ele parece ser pequeno, frágil, uma semente. Pequeno, frágil, insignificante. Você olha para uma semente de mostarda, você fala, o que é isso? Tanto faz, tanto fez. E Jesus está querendo nos ensinar o seguinte, olha, por mais insignificante que seja, por mais bobo que pareça ser, tudo o que você faz pelo reino de Deus não é. Por menor que seja uma ação, uma atitude sua no reino de Deus, toda vez que você semear uma semente, toda vez que você praticar o bem, nunca será em vão. Nunca, nunca, irmão. Nunca mesmo. A gente precisa entender isso que Jesus está dizendo. Você olha uma semente de mostarda, alguém já pegou, já viu semente de mostarda? Os irmãos já viram? É muito pequenininha. Quem olha para aquilo ali, irmão, fala sério. Você pega uma semente de mostarda, você faz o que com ela? Você fica guardando ela? Você joga fora, né? Você despreza, fica fazendo o que com isso aqui? Então, às vezes, parece que você estar na igreja não significa nada. Às vezes, parece que você orar não significa nada. Às vezes, parece que você relevar, perdoar, amar, praticar o bem, às vezes parece que não significa nada. Por quê? Porque na nossa mente, eu preciso fazer e ver o resultado. Eu preciso fazer e ver o retorno. E Jesus está dizendo, não é assim que funciona. A função nossa é semear. A palavra diz em Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, eu plantei e Apolo regou, mas é Deus quem dá. Portanto, nem o que rega, nem o que planta são alguma coisa. O importante de tudo isso é Deus, que faz o quê? Crescer. Então eu jogo a semente, e jogar a semente do reino, irmãos, não é pregar a palavra apenas. São tudo aquilo que envolve a nossa vida cristã. A nossa forma, quando a palavra diz ser sal e luz, significa que é o meu comportamento. A palavra vai explicar o que é sal e luz. Sal e luz é as boas obras que você pratica nos homens. A palavra diz lá em Mateus. Quando você pratica, quer ver? Volta lá, volta aqui, quer dizer, né? Mateus, vamos ler o texto, isso aqui que é melhor. Mateus, capítulo, acho que é 5, deixa eu ver. Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 19. Jesus está falando aqui sobre sal, ser sal e luz. O que é ser sal e luz? Jesus mesmo explica o que é ser sal e luz, irmãos. Então, a gente não tem que inventar moda, é só ler. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa diante. E o que é resplandecer a vossa luz? Para que vejam o quê? Para que vejam o quê? E glorifique o vosso Pai que está? Então, o que é ser sal e luz? Vejam as boas obras. Que obras são essas? Que obras são essas? Porque as pessoas elas precisam olhar e ver as boas obras em nós. E isso também é uma semente. Não adianta eu falar, por exemplo, da palavra do Evangelho, eu vou pregar o Evangelho para a pessoa, e do outro dia a pessoa me vê falando palavrão. Ou vê eu desprezar uma pessoa, ou desprezar a minha esposa, sei lá. Então, as boas obras que o Evangelho nos ensina, irmãos, a palavra diz em Efésios 2, diz assim que, onde fala que ele nos ressuscitou juntamente com ele, esqueci o texto, quer dizer, eu estou querendo falar, mas não quero falar errado. Então, eu abro aqui, mas não precisa nem abrir. Abra em Romanos, capítulo 12, irmãos, agora. Romanos 12.
Eu vou ler o texto aqui, enquanto os irmãos abrem Romanos 12. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, existem boas obras específicas. Ou seja, existem boas obras que Jesus preparou para que nós andássemos nelas. Então, irmãos, quando Jesus ele diz assim, quando a palavra diz que eu tenho que semear a boa semente no coração, então parece que são coisas insignificantes, coisas bobas. E Jesus está dizendo, não são coisas bobas, não são coisas insignificantes. Pratique o bem, pratique as boas obras. Por mais bobas que pareça ser, não é. Não é. A palavra diz assim, por exemplo, em alguns textos, que a vossa palavra seja sempre, vocês se lembram? Agradável, temperada com sal, para que dê graças aos que o ouvem. Então a minha boca ela tem que falar palavras agradáveis. Jesus falou, ó, nunca amaldiçoe, mas sempre abençoe. Então Jesus está dizendo qual é a obra que eu tenho que andar. Jesus ele explica, ele fala lá em Mateus capítulo 5, quais são as obras que eu tenho que andar. Ele fala de sal e luz, boas obras, depois na sequência do texto, ele vai falando quais são as boas obras. Ele vai explicando a forma dessas obras que ele quer que venhamos praticar. E isso é o quê? Boa semente. São coisas que parecem insignificantes, mas não são. Por exemplo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, irmãos, lá em Atos capítulo 7, a palavra diz que Estevão, diácono da igreja, estava pregando a palavra. E aí o que aconteceu? Ele faz uma revelação lá no versículo 53, os sacerdotes, os fariseus rasgam as vestes, pegam em pedras e apedrejam Estevão e matam ele. E quem é que está lá no meio? Saulo de Tarso. O que é que Estevão fez? Senhor Jesus, antes de morrer ele disse, Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. Então o que Estevão estava fazendo ali no meio de pedras, no meio de sangue, no meio de dor? Ele estava praticando boas obras. Quando ele pratica as boas obras, Estevão ali naquele momento, o que está acontecendo ali? Ele está semeando no coração de Saulo. Parece ser uma coisa insignificante, mas aquilo ali com certeza marcou a consciência dele. Lembra que Jesus, quando aparece para Saulo, diz assim, ó, Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus está falando para Paulo o quê? Olha, é duro para você dar murro em ponta de faca. É duro para você dar murro em ponta de faca, Paulo. Por quê? Jesus está dizendo para ele, eu estou aí ó, na sua consciência falando. Então, irmãos, quando o texto está dizendo que eu tenho que semear a semente, parece ser pequena, parece ser insignificante, parece ser nada. Mas não é. Tudo que envolve o nome de Jesus, a sua palavra, tem um poder espiritual muito grande. Então, às vezes, você pega uma pregação, você compartilha. Ouve aqui a pregação, a pessoa não ouviu. Já aconteceu várias vezes com os irmãos, isso aí é certeza. Você compartilha a foto, você e seu marido. Quantas curtidas vocês têm? Várias, né? As pessoas curtem, falam, né? Casal lindo, maravilhoso, amo vocês, faz o coração, tal, aquele mel. Aí você compartilha a pregação. E aí? Mas não é, irmão. É mentira. Eles vêm. Eles leem. Eles vêm. O diabo só segura a mão deles para não curtir. Mas não importa. Eu tenho certeza, porque eu já ouvi várias vezes. As pessoas falam, poxa, eu sempre leio. Nunca curtiu, nunca comentou, nunca fez nada. Mas aí fala, eu sempre vi suas postagens. Quer dizer, de alguma forma, a semente foi? Na minha cabeça, ninguém curtiu nada. Aí já quer entrar o quê no coração? Desânimo. Aí você olha para a semente e fala, essa semente aqui não está dando certo, não. Essa semente aqui não funciona, não. Irmão, a semente é de Deus. Você é só um instrumento. Deixa Deus fazer a obra.
Não desista de semear, não desista de praticar o bem, assim como Jesus nunca, sempre estava ali, cutucando Saulo. Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar. Jesus está dizendo, eu estou te cutucando. O que é recalcitrar? O que é um aguilhão? Um aguilhão era um espeto que ficava ali cutucando, que se cutucava o boi. Vai, boi, anda. O boi está parado, o boi quer... Aí pegava lá o aguilhão e tocava o boi. O que o boi fazia? O que é recalcitrar? É dar coice. Então, Jesus está dizendo para Paulo, Jesus está dizendo para Saulo, Saulo, não adianta ficar dando coice. Eu estou com o meu aguilhão aqui, e não adianta você querer me chutar, não, chutar o aguilhão, que é você que vai se ferir. É da mesma forma as pessoas, quando você semeia a palavra, fala do amor de Jesus, aquilo fica na mente da pessoa. Eu lembro uma vez que eu fui falar para o marido de uma irmã da igreja, quando eu fui falar de Jesus para ele começou a andar para trás assim, eu falei, calma, vai cair para trás aí, meu filho, calma. Mas a mente dele já entrou em desespero. Não consigo, agora não dá. Eu falei, calma. Por quê? A mente da pessoa, a pessoa parecia normal, mas quando eu fui falar de Jesus, a mente da pessoa começou a entrar em parafuso na hora. Por quê? Porque é o aguilhão que vai lá dentro, na consciência, é a semente. Parece que não é nada, parece que não está fazendo efeito, tá. A sua função é pregar, boas obras e orar. Deixa Deus fazer as coisas. A gente quer pôr a mão aonde é o Espírito Santo tem que pôr a mão. Eu lembrei do cooperador às vezes ele falava para uma irmã, para outra, falava, se você quer tomar a frente do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa? Não faz nada mesmo, não. Você fica tomando a frente dele, fica quieto. Mas é verdade mesmo, o irmão está certo. O Espírito Santo tem que trabalhar na vida das pessoas. A minha função é semear. Semeia, ora, tenha paciência e deixa o Espírito trabalhar. Olha aqui em Romanos 12, terminando aqui, irmãos. Olha o versículo 9 aí, que é muito bom essas palavras aqui. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na... Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Aqui as boas obras. Tudo isso aqui é o quê, irmão? Boas obras. Qual é a boa obra que eu tenho que andar? Porque o mundo fala o quê? Não, eu dou cesta básica, eu ajudo um ou outro, mas não pratica essas coisas. Não adianta o cara dar uma cesta básica pro cara traficante, o cara bandido. Mas no final do ano, chegando aí no Natal, eu vou dar cesta básica, no frio eu dou sopão. Mas aí o cara não é fervoroso no espírito, não serve ao Senhor, não tem alegria na esperança, não é paciente na tribulação e não ora. Não tem... Então, não adianta, não é? As boas obras que a palavra está dizendo em Mateus capítulo 5, também enquadra-se aqui. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz. Dá lugar à ira, quer dizer, deixa a ira, deixa ela passar direto. Dá lugar, deixa passar direto. Por quê? Porque um dia é Deus quem vai julgar todas as coisas. Então, no dia que eu fizer a minha própria justiça, a palavra está dizendo, não faça isso. Olha a continuação do texto, versículo 20. Aí ele diz, portanto, se teu inimigo tiver fome, se o teu inimigo tiver sede,
Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua. Aí ele diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com. Então quando uma pessoa te faz o mal, você faz o bem, você está amontoando o que na cabeça da pessoa? Brasa viva. O que significa isso? Significa que você está esquentando a cabeça dele, você está mexendo na consciência dele, você está com um aguilhão cutucando a consciência dele. Está amontoando o quê? Brasas vivas, porque o cara faz o mal, você faz o bem. A pessoa fala mal, você abençoa. Então, nesse momento, você está amontoando o quê? Brasas vivas. Você está mexendo na cabeça da pessoa. Porque você está praticando as boas obras. Quando você pratica as boas obras, você está semeando a semente. É a menor de todas as sementes, mas ela vai crescer. Ela vai se tornar grande. Então, irmãos, nunca desista de falar de Jesus, espalhar o evangelho, pregar a palavra. O mundo é que está ensinando a gente a fazer o toma lá da cá. É o mundo que está nos ensinando a não perseverar. É o mundo que ensina isso. Jesus nos ensina totalmente diferente, irmãos. Lembre-se de que Jesus foi paciente com os seus discípulos. Você imagine Jesus, irmão, sendo Deus, conhecendo tudo, andando com aqueles discípulos. Imagine. Até o último momento, Pedro vai lá e pega ainda a espada e toma na orelha do soldado mau. E depois o Espírito Santo veio e ainda tiveram muitas coisas lá na vida deles. E Jesus teve o quê? Paciência. Semeando, fazendo crescer no coração deles o quê? A palavra da vida eterna. Então que nós possamos também, irmão, nunca achar que uma oração, as boas obras, a pregação são coisas pequenas e insignificantes. Não são. O evangelho é poderoso, irmãos. Lembre-se, quando fala da palavra, é uma semente, parece ser pequena, não é. É algo poderoso. Nós estamos falando do poder de Deus. Amém? Quando você está orando, irmão, é o poder de Deus que está agindo. Quando você está praticando as boas obras, é o poder de Deus. Quando você está pregando, é o poder de Deus. Não duvide disso. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus agir. Apenas semeia e apenas regue. E deixe Deus fazer crescer. Amém, irmãos?